ter a coragem de ser quem é. Será que isso faz a diferença para o desenvolvimento profissional? E será que para as mulheres é ainda mais desafiador? Vamos falar junto? Roda a vinheta. Fala, T&D! Olha só, começando aqui esse episódio, que a gente vai buscar lá dentro a autenticidade, quem é que eu sou, será que eu tenho essa coragem? Será que isso muda alguma coisa, destrava meus caminhos? Será que para as mulheres fica um pouquinho mais difícil? Igor, você que aí tem um espaço importante com um monte de mulher na sua vida, é importante elas saberem melhor quem são? Bem-vindo. Opa, Elis, é sempre legal, sempre bom, né, participar e compartilhar um pouco dessas ideias. Acho que esse tema é extremamente importante. A autenticidade é um desafio para todo mundo, mas eu vejo que para as mulheres elas tem um desafio ainda maior, sim. Né? Eu vejo em casa, a Elis provocou que eu tenho as meninas, acho que quem acompanha aí os nossos episódios já sabe das minhas 3 filhas, da minha esposa, da minha cachorra. É o universo da sua irmã. Da minha irmã, é o universo feminino lá em casa. Então, essa questão da autenticidade, talvez a percepção de ter uma cobrança para chegar num lugar e precisa se colocar nesse lugar é um grande desafio. Então, estou super animado para o nosso papo de hoje. Nossa convidada, nada mais, nada menos que Patrícia Capeluto. Ela foi top 5, gente, no CBTD lá em 2023. E também já falou com a gente no Fala T&D direto da Arena de 2024. Dá para assistir, vocês vão clicar em algum lugar aqui que vai ter um card para ir para lá também, para conversar. Ela é treinadora, especialista em liderança, comunicação, negociação e para mais de 20 anos de experiência e área de negócios. E está muito fundamentada, é professora convidada da Fundação Dom Cabral e do Sebrae, tem graduação em marketing, MBA em gestão de negócios, muitos outros certificados, já treinou mais de 8.000 pessoas impactadas e hoje veio aqui conversar com a gente sobre expressão da mulher, sobre autenticidade. Então, muito, muito bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada, Elis, Igor, que prazer estar aqui. Já queria ter essa prosa há muito tempo e é um tema que eu adoro. Eu adoro, né? Falar de mulher, porque assim, do lugar de vivência, conheço os desafios da autenticidade, da expressão, e isso conecta com um assunto que eu amo, que é a comunicação, as relações humanas, o comportamento. E nem sempre é fácil. Não é fácil, nem sempre é fácil para as pessoas em geral, e nós mulheres temos os nossos desafios, né? Peculiares, digamos assim. E tem cola aí, você já quis avisar para a galera. Eu trouxe cola, porque até para ser uma conversa fundamentada, tem muita pesquisa, percentual para cá, percentual para lá, falas importantes que eu quero referenciar, e aí não queria fazer o decoreba, trouxe uma colinha. A gente tá falando de autenticidade, tem cola. Sim. Tudo bem, não tem problema nenhum. Assumir esse lugar também, para ser ainda, entregar melhor ainda. Eu acho que mais do que isso, não é que não tem problema. É esperado, é natural, perfeito. É bom. Vamos naturalizar. Acho que a gente ter essas referências fáceis, acho que a gente consegue trazer essa autenticidade de uma forma normatizada, normalizada na vida, no dia a dia. Né? É isso. É isso. Vamos lá, então. Maiores desafios que as mulheres, especificamente, enfrentam quando tentam ser autênticas e poder se expressar nesse ambiente corporativo. Tá, vamos definir autenticidade, né? É quando o que você pensa, o que você sente e quem você é está sendo expresso. Você tá, né? Tá tudo coordenado. Então, a autenticidade em si... Né? Se você pensa e sente o que você é, você está ali expressando, tudo bem. Quando é que a autenticidade começa a sofrer estranhamento, julgamento? Quando a gente está falando de uma autenticidade em que a minha expressão... E outra coisa, a autenticidade é uma coisa que está conectada aos seus valores, à sua essência. Não é necessariamente dizer a verdade. Quando a minha expressão é assertiva, é objetiva e às vezes contundente, a assertividade às vezes traz o estranhamento. Então, é comum uma reação. Quando é do homem, quando é o homem que está sendo assertivo, objetivo ou contundente, ele é assertivo. A mulher é grossa. Ah, perfeito. A força na mulher, o posicionamento na mulher é mais provável de ser visto como raiva do que como força. A gente tem o estigma de nós somos mais cuidadosas, compreensivas, empáticas. Então, a assertividade viola isso. Né, esse estigma. Tem uma pesquisa da Vital Smart sobre desigualdade de gênero que diz o seguinte: quando há um comportamento incisivo de discordância,
O status do homem cai 21%, da mulher cai 42%. Quando há um comportamento incisivo de discordância, a competência percebida do homem cai 21%, da mulher cai 45%. Vamos traduzir isso daí? É assim. Então, a gente tá na mesa discutindo. Tá bom. E daí, a mulher fala, não concordo. Não, isso aqui não pode ser desse jeito. Não pode ter essa garrafa aqui. Não tá certo. Aí tem uma argumentação. Não, mas eu continuo discordando. Então, se o homem tá fazendo isso, cai 21%. E se a mulher tá insistindo, a reputação dela, o quanto ela é percebida como capaz. Exatamente. Por quê? Entendi. Porque essa autenticidade viola toda uma construção de mundo de como nós deveríamos ser, nós mulheres deveríamos ser. Você sabe que quando a gente tá falando de raiva, né? A raiva da mulher, isso tudo pesquisa, tá, gente? A raiva da mulher, ela é vista como uma questão interna de desequilíbrio. Nossa, ela é muito irritada, né? Pessoa amarga. O homem, a raiva dele se justifica, porque se deve a fatores externos. Não, gente, estava muito estresse aqui. Estávamos com um problema, alguém precisava fazer alguma coisa. Só que isso está enraizado e pode ser inconsciente. Uhum. Em algum lugar, a gente pegou essa informação como verdadeira e vai perpetuando. E vai repetindo. Vai repetindo. Se a gente não falar sobre isso, você vai no automático. E olha, não são só homens que trazem esse preconceito, são mulheres também. Sim, perfeito. Tá enraizado. Acho que é interessante, né, esse ponto, que a percepção não é só dos homens, né? Essa queda de percepção não é só dos homens, as mulheres também devem estar nesse bolo da pesquisa. Eu estava uma vez falando de liderança feminina, falando disso, né? Falando dos desafios, sobre essa coisa da assertividade da mulher. E era uma roda de conversa, e uma das mulheres ali pontuou uma coisa que ela não gostou, não da minha fala, mas uma coisa que tinha acontecido, ela não gostou, ela pontuou de forma bem assertiva. E quando acabou, aquele grande entendimento, todo mundo achou bonito, o que estava na roda de conversa, assim, você viu como ela falou? Um jeito de falar, uma coisa grossa, né? Eu falei, gente, olha, tá acontecendo aqui. Aí deu aquela, tá acontecendo aqui. E talvez essa fala que tenha vindo de uma forma contundente, seja uma fala de dores que estão acumuladas ali. Será que se um homem falasse seria diferente? Provavelmente sim. Mas aí a gente vai falando sobre isso e vai aprendendo, né? O entendimento é completamente outro. É o autoconhecimento, né? A gente vai aprendendo a identificar e falar assim, puxa, será que é, que não é? Tem essa questão que é o processo de comunicação, né? É muito mais como a pessoa percebe o modelo da comunicação. A intenção talvez não seja a mesma coisa da percepção, né? E aí a diferença da intenção e do impacto, Uhum. né? Intenção é uma coisa. É de onde você fala, porque você fala. O impacto é como isso atinge o outro. E nós queremos ser julgados. Não, mas eu não tive intenção, gente. A gente quer ser julgado pela intenção. Mas a gente julga o outro pelo impacto que ele causou em nós. E talvez nesse olhar de quando nós estamos sendo impactados, tentar identificar a intenção, tentar ver as outras intenções possíveis, talvez, né? Perguntar sobre elas. E perguntar, né? Não inferir, e sim perguntar e conversar sobre isso, tá? O que você quer dizer com isso? Exatamente, né? Exatamente. Aí essa curiosidade ajuda nas nossas interações. Então, de início da conversa, a gente já identifica que os principais desafios que as mulheres enfrentam para poder conseguir mostrar de verdade quem são, tem a ver com o entendimento que o mundo tem sobre quando ela se posiciona. Sim. Achei também muito interessante, eu acho que a gente precisa traduzir, reiterar e explicar de novo esse ponto de que quando há essa discordância, essa divergência, ou quando há talvez até uma exaltação de mostra de sentimentos, na mulher é visto como algo que nela está descontrolado. Isso. E quando é o homem, tiveram fatores externos que justificam ter essa esse raiva, tipo de isso. comportamento. Então, já parte daí esses desafios maiores que são das mulheres Isso. e que não vêm só por parte dos homens, vêm por parte das mulheres também, Sim. em razão de todo um histórico. Sim. Tá, então aqui, acho que agora a gente ficou assim, bem mesmo na mesma página para dar sequência. Esses desafios impactam como o desempenho e o desenvolvimento dessa mulher. Porque ela está lidando com isso, mas não necessariamente sabendo conscientemente que isso está influenciando. Tá, olha, tem uma série de impactos.
Você tá falando, você quer saber dos impactos dentro dela, o que acontece dentro dela? E até mesmo tem que estar sendo uma corrida o tempo todo. Você tá É uma correndo o corrida, tempo é uma todo. corrida. Mas aí pra ela tem mais obstáculos. Tem mais obstáculos. Invisíveis, Tem na maioria das obstáculos que fundamentam isso. Tem obstáculos que as pesquisas fundamentam que é muito fácil de ver. Que é cargo, vezes. Uhum, possibilidade de chegar ao cargo e remuneração. uhum. Né? Você olhando as pesquisas, até por causa da metodologia da pesquisa, muda um pouquinho para outra, mas assim, o nosso progresso é muito frágil. O progresso, né, da equidade, vamos dizer, é muito frágil. E aí, esses cenários vão mostrando. O que muitas vezes acontecem que não é visível? Tem uma coisa que se chama as microagressões. Uhum. Isso foi explicado num relatório chamado Mulher no Mercado de Trabalho, da McKinsey, tá? E são microagressões não é porque elas são pequenas, é porque elas são sutis. Ok. Mas o impacto é gigantesco. Por exemplo, as mulheres são comparadas são confundidas com um nível hierárquico inferior. As ideias delas são assumidas por outras pessoas e o que elas trazem de informação é questionado, o discernimento dela é questionado em áreas que elas são especialistas. Até 2 vezes mais que os homens. Isso seria microagressão. Comentários sobre a aparência dela, sobre o estado emocional dela, críticas ao comportamento. Até 2,5 vezes mais que os homens. Temos as falas interrompidas ou sobrepostas, piadas sobre o universo feminino. Isso está acontecendo, só a gente está sentindo, né? Só a gente está sentindo. E o que acarreta isso? A gente se blinda para se proteger. E às vezes até participa desse jogo, de certa forma. Sim. Sabe aquela coisa que acontece? A mulher sabe muito bem o que é isso. E você dá aquela... Você dá risadinha, porque você vai se posicionar, vai falar. A gente esconde, a gente começa a esconder a nossa personalidade e a nossa aparência para se proteger. A gente evita emitir opiniões, a gente evita correr riscos, compartilhar preocupações. A gente suaviza a nossa fala para não ser desagradável. E claro que tem uma outra consequência aí. A gente está 4,2 vezes mais propensa a um burnout. Uau. É. A gente começa a esconder coisas do dia a dia. Então, não vou contar que estou menstruada, por exemplo. Porque, naturalmente, vai ter ali... então ela tá desse TPM. jeito por causa da TPM. Ou contar que talvez o filho não está indo muito bem na escola. Então é por isso, tá vendo? Ela não dá conta e está muito mais preocupada com o filho do que com a atividade. O que talvez o homem contando sobre isso, ninguém ia colocar o olhar é diferente. em xeque, que talvez a produtividade dele não seja Não tem tão aquela coisa das perguntas clássicas quando você está fazendo uma contratação. Não se pergunta para o homem, né? Com quem as crianças vão ficar quando você estiver trabalhando, mas se pergunta para a mulher. Exato. Você pretende ter filhos? Pergunta para a mulher, não pergunta. Eu entendo de onde vêm essas perguntas, mas olha o problema, né? O recorte que isso traz. O recorte complexo, É. né? Para se trabalhar. E tem também, olhando na questão do olhar dos cargos, né, que a percepção da possibilidade do universo feminino é inferior, né? A hora que a gente entra no avião, quem que você imagina na cabine de comando? Uhum. Né? Tem até o exemplo clássico que aparece muitas vezes usa, né? Imagina agora quem está na cabine de comando do avião. Todo mundo Sim. imagina um homem de mais idade, tá? Poucos imaginam uma mulher. Eu já ouvi essa história. Imagina quem é um cirurgião geral, homem, Uhum. né, do hospital. Eu já vi isso também. Sim. Então, tem até... Vira piada, vira história, mas é meio que uma provocação para a gente refletir o status quo do pensamento universal, Coletivo. né? Coletivo. Essa inteligência coletiva. Sim, sim. A Luísa Helena Trajano, sim. ela conta uma história que ela começou a fazer uma campanha para que mulheres CEOs tivessem cargos no conselho de administração das empresas. E as próprias mulheres falaram assim, não, tem que ser meritocracia. E ela falou assim, então vocês esperem 100 anos. Uau. Porque ela falou, não é por mim, eu tenho o meu lugar. Só que eu vejo essas mulheres extremamente capacitadas, CEOs, e que quando chega a hora de abrir uma vaga no conselho de administração, vai um homem.
Então, é preciso reconhecer o recorte que a gente tem desde sempre, saber que ele existe e criar possibilidades, não de igualdade, porque não tem como tratar igual seres desiguais, Exato. da equidade, que tem a questão da justiça aí, né? De dar a possibilidade. Porque às vezes vem aquele discurso, não, mas é meritocracia, porque mulheres, se ela não estiver preparada. E você sabe que tem uma outra pesquisa que diz que, de formação superior, o percentual de mulheres é maior que o dos homens. Embora, entre 10 gerentes e diretores, tenham 4 mulheres apenas, que ganham 20% menos. Então a pesquisa vai fundamentando isso tudo. Não é né? A cabeça tá alugando um triplex aqui na minha cabeça, essa conversa. Primeiro porque a gente, às vezes, não quer discutir sobre isso, não quer falar, não, vamos falar sobre todo mundo, porque, não, esse problema tá para todo mundo, então, mas aqui dói mais, aqui aperta mais. E também porque você trouxe sobre a questão da Luísa Helena, e falando, olha, não, vamos garantir uma vaga. E a gente vê no mercado uma política forte sobre vagas afirmativas. Sim. Você abre uma cadeira específica voltada para a mulher preta, voltada também para LGBTQIA+, enfim. E você abre essa cadeira e muitas vezes essa própria mulher fica na dúvida, tá, mas eu vou conquistar essa cadeira porque eu realmente estou preparada para ela ou porque é só uma política de inclusão? Eu não sei nem se eu quero essa vaga. Como é que dentro da própria mulher a gente pode começar a ir quebrando esses espaços aí, essas crenças limitantes, para a gente ocupar isso que é um lugar que já deveria ser da mulher? Olha, nas últimas 2 semanas, eu vi 2 posts no LinkedIn, não vou lembrar da fonte, mas um foi até ontem que eu vi, que diziam o seguinte, quando há um processo de promoção interna numa empresa, e a mulher olha e fala assim, poxa, eu quero essa promoção. Se ela não corresponde a 100% das exigências da vaga, ela tende a não não aplicar, né? E se é um homem e ele preenche 10%, ele se candidata. E tem outra coisa, não estamos nem falando ainda de cota, né, das vagas afirmativas. Se a mulher conseguiu a promoção, quando ela consegue a promoção, ela não desfruta da promoção. Ela não pensa, eu consegui por merecimento. Ela pensa que ela agora tem que provar que mereceu. Isso aí. Não estou dizendo que não passa na cabeça do homem a preocupação de corresponder à vaga, mas assim, e aí tem a cota. A gente não quer ninguém ajudando a gente. A gente quer mostrar que pode. Só que é desigual. É desigual. E dentro de uma seleção séria, essa mulher não vai passar por aquela mulher. Só que ela vai ter o espaço que não existe para ela. Né? Vai precisar da competência, vai precisar de uma série de coisas. O olhar mesmo, assim, se não tem uma vaga afirmativa, acho que aí trazer uma discussão que eu acho que é importante nesse contexto, por exemplo, se não tem a vaga afirmativa, numa disputa, fala assim, puxa, não vou chamar uma mulher porque se ela tem engravida, vai ficar 6 meses de licença maternidade, né? E o homem, só 3 dias, ele volta para o trabalho. Então, como que a gente supera isso? Então, precisa ter a vaga afirmativa e tá tudo bem ficar 6 meses e talvez, acho que por isso existam as discussões do homem também poder ficar o mesmo período, que acho que é a forma de equalizar esse jogo, né? E tudo bem. E também, por um outro lado, eu enxergo que um caminho falar assim, puxa, talvez nos 6 meses, se eu estou numa posição de conselho de uma organização, eu não posso sumir por 6 meses. Talvez eu tenha algumas demandas que eu precise direcionar durante esse período e tá tudo bem também. Sim. Né? Eu acho que, às vezes, tem direito e precisa ser assim. Se a gente ficar nesse jogo, a gente não vai conseguir avançar. É a forma que eu enxergo isso, né? Sim, sim. E você vê, mesmo quando há vagas afirmativas, e aí a notícia ruim, no G20 foram grupos de estudo sobre trabalho, emprego, para olhar questões de desigualdade, né? Juntou material da Unesco. Apenas 33% das empresas têm políticas das vagas afirmativas. Ainda é muito tímido. E quando a gente tem a questão da cota, do preconceito da cota que a gente está falando aqui. E é importante olhar uma coisa. Vocês lembram quando a Anitta virou CEO do Nubank? Sim. Foi 2021.
tem uma representatividade, a Anitta, né? Mulher que veio de periferia, CEO do Nubank. Eu sei que o Nubank, na época, estava querendo entrar em mercados da América, né? Que ela tinha força. Mas é importante olhar se é representativo, mas se outras mulheres... Não significa que por ela estar lá, o teto de vidro foi quebrado. Uhum. Se outras pessoas não têm essa possibilidade, é só um... Não estou dizendo que é importante, mas é ela, não, né? Porque as outras mulheres estão olhando ali pro teto de vidro, mas não estão conseguindo chegar, né? E às vezes tem um contexto da real intenção daquele movimento do Nubank, né? Puxa, é uma jogada de marketing para criar. Tem isso, então aí tem esse questionamento. E tem um questionamento ali Tem. que é real. O questionamento talvez não seja a intenção, ou talvez seja parte da intenção na hora de tomar uma decisão desse movimento, possa ter feito e tá tudo bem, né? É entender quais são os movimentos, mas saber que não é. Ó, tá vendo? Pronto, já temos uma mulher CEO numa grande... Olha só, É. olha só. Uhum. Agora tá pronto, Tá resolveu. resolvido. Não, e você, os movimentos que estão acontecendo agora, de empresas declaradamente abrindo mão da Reduzindo. política de diversidade, Uhum. aí você pensa assim, pô, então era marketing, né? É. É porque foi vendo que é um pouco mais difícil de fazer isso na prática e que talvez o resultado esperado não foi exatamente colhido, mas claro, ainda é muito precoce. Ainda tem pouco tempo que a gente está fazendo essa política, ela precisa de mais tempo de maturação também. Sim. Mais algo que eu quero resgatar aqui, que você pincelou, mas eu acho que a gente ainda precisa ser um pouco mais profundo. Então, por exemplo, quando um homem toma posse ou é anunciado por alguma coisa, o que a gente ouve sobre o resumo daquela posse? Tem a ver com o discurso, com as novas ideias, sobre para onde deve caminhar aquela organização, ou aquele país, ou aquele estado. Quando é uma mulher que assume, fulana de tal assume 9 corte de cabelo para a posse. Tem. Usou determinado Comentário da aparência. ou cor para isso. O comentário não é sobre as ideias e qual é o tom que ela vai dar de liderança para aquela organização, para aquele estado, para aquele país. E sim, é sobre a aparência dela. Então, é mais um aspecto aí que também interfere diretamente nessa autenticidade. Ela não tem que nem se preocupar com o que ela vai falar, tem que se preocupar com o que ela vai vestir. A Ana Mello é a head de diversidade da XP. E ela foi criticada em redes sociais há alguns anos por tietar o Lewis Hamilton. E ela dizia o seguinte, onde é que a minha competência e a responsabilidade do cargo que eu tenho, onde é que isso é impactado? Não pode ser a mesma pessoa que grita na grade pelo ídolo que desmaia no show da Beyoncé? O que isso tem a ver com a minha competência? Uau. Ela foi criticada. Agora, por que a autenticidade é tão importante? Essa é uma outra pesquisa de uma consultoria internacional de liderança, que foi feita com mulheres altamente bem-sucedidas. E nessa pesquisa, a autenticidade foi... As palavras são consistentemente citada como grande diferencial positivo para alavancar e espalhar as conquistas da liderança feminina. Autenticidade. Mulheres altamente bem-sucedidas. De alguma forma, isso as ajudou a chegar lá. Agora, imagina o que elas tiveram que enfrentar, né? E o que você falou, né? A mulher tomou posse, fala da roupa e tudo. Tá vendo? A microagressão... Acontecendo aí também. Vamos caminhar, então, para a situação de lugar de fala? Vamos. O que realmente significa isso? Como é que os homens contribuem para que essas discussões e essa atuação no mercado, sem minimizar a vivência delas? Não, ele tem lugar de fala, só dá o espaço. Então, o que eu estou fazendo aqui nessa ele conversa, faz? né? O que o Igor está fazendo aqui nessa conversa? Excelente, Antes da gente entrar aqui, eu estava ali conversando com o Gabriel, a gente falou de lugar de fala. A gente tem um entendimento errado dessa expressão. Lugar de fala é um dado da análise do discurso, não é uma proibição do discurso. Perfeito. É assim, começamos o debate, de onde vem essa fala? Quem produz essa fala? E isso eu aprendi de uma forma muito simples com o professor Guilherme Terreri, mais conhecido como Rita Von Hunt, que fala disso com uma simplicidade. Ele fala de 3 lugares de fala. É o lugar de fala do lugar comum. O achismo, todo mundo fala, opinião. É isso, é opinião. Esse é um lugar de fala. Existe um lugar de fala
que é o lugar do estudo, da ciência, do método científico, que consegue trazer uma objetividade. A gente fica apartado da nossa pessoalidade. O distanciamento, né? Distanciamento. E tem o lugar de fala da vivência, da experiência. Se só pode falar quem viveu, a gente mata a ciência e mata o debate. Uhum. Tá? Então, é assim, o que é lugar de fala? Agora, quando um homem fala, e muitos falam sem o método... vamos falar, estamos falando de Só mulher uma aqui, opinião. né? Do universo feminino. É uma opinião, e ele traz essa opinião como uma verdade, tem resistência imediata. Porque de onde é que... né? Eu não faço discriminação aqui. Eu não vejo isso, né? Sim, Lógico, eu não vivo. Exatamente. Então, é muito importante todo mundo... As pessoas podem falar e debater, mas tendo consciência de, né, de onde que você está falando. O Paulo Paes é um estudioso das masculinidades. Ele diz o seguinte: ninguém nasce machista. Uhum. A gente se torna machista pelo mundo em que a gente vive. Então a gente precisa estudar para parar de ser machista. Sim. Estudar, perguntar. Não ficar vigilante para não perpetuar preconceitos. E trazer uma abordagem minimamente respeitosa. Uhum. Mas claro que ele pode falar. Até porque, se o lugar de fala é só de quem viveu, as minorias ficam isoladas. Eu preciso, né? Assim, só quem sofre de depressão pode falar de depressão? E aí só fica conversando entre aquelas pessoas, o resto E elas da ficam humanidade isoladas. não Eu quero conversa. aliados. Isso. E Eu quero aliados. Cria uma situação de... que eu estava discutindo essa semana aí. Cria uma questão de oposição que é muito perigosa, inclusive, para o movimento. Né? De militância, de falar, puxa, então não tem diálogo. Então é melhor... deixa de lado ali, né? Vamos falar de outras coisas e vai ficar um movimento isolado e que não vai ter... debate. Isso. Não vai ter construção. Então talvez aquela coisa do ceder um pouco e vai... caminhando os passos. Óbvio, a gente precisa avançar numa velocidade maior. Eu acredito e acho que precisa isso. Mas uma velocidade maior não é por salto, é por passos mais constantes, né? É isso. Mas assim, eu quero aliados. Uhum. Não pode ser nós contra vocês. Pelo amor de Deus, a vida vai ficar muito mais difícil. Uhum. E do ponto de vista aqui do T&D, que é o profissional principalmente que nos acompanha, que está olhando para isso, muitas vezes até olha lá para o cronograma do ano, que trilhas que eu vou provocar na equipe toda, na liderança, no onboarding, no pessoal técnico, aí faz aquele recorte. Então, vamos em março... que a gente está prestes a chegar aqui. Vamos em março conversar sobre os assuntos das mulheres. Aí, um primeiro desafio. O que eu vou falar? A mesma coisa que eu falei no ano passado, no ano retrasado, há 5 anos, há 10 anos, tem esse primeiro desafio. Porque as pautas são repetitivas, porque naturalmente não se avançou o que precisaria, senão a gente não precisaria estar falando de novo a questão. Aí, o segundo desafio, eu promovo, só que daí a audiência é muito menor. Porque daí você pensa que vai falar apenas para as mulheres sobre aquele tema. E a gente está falando que a gente precisa de todo mundo discutindo, senão a gente isola uma bolha. E o terceiro desafio tem a ver com, então eu vou fazer o seguinte, eu preciso de todo mundo, então eu vou obrigar. E aí, obrigando naturalmente as outras pessoas que não estão ali prontas para se... É o estado de prontidão, exato, para receber. Prontidão para receber, para absorver aquilo, para mudar o comportamento. Elas até vão, para não dar o no-show, só que daí elas ficam ali naquela chuva de capa, de bota, de guarda-chuva e de mais algum protetor para nem ouvir aquela situação. E aí, Patrícia Capeluto, como que a gente faz para trazer essas pautas, então, para dentro desse cronograma de T&D, para de verdade gerar equidade? Ano passado eu fiz uma palestra no Dia Internacional da Mulher para uma empresa e a primeira coisa que a empresa me falou, a gente quer que os homens participem. Aí a abordagem precisou ser uma abordagem que falasse com aquelas mulheres, que elas se sentissem representadas, mas que fizesse um convite aos homens e que tivesse algum espaço de escuta deles. Né? Porque senão eles se tornam um dos problemas da situação. Eu quero eles junto comigo. Então, assim, você personaliza. É importante personalizar a abordagem para promover reflexão, promover uma possibilidade de mudança, promover mais escuta.
mais engajamento, se não fica nós falando mal deles, ou então esse assunto não é para eles. Não, eles vieram porque são obrigados. Mas se de alguma forma eles podem contribuir com isso, é personalizar, entender quem é aquele público ali que está ouvindo e personalizar. Talvez no mês de março, para fazer essas ações para as mulheres, sejam ações só para homens. Né? Vamos falar sobre mulheres só para homens, né? Para trazer esse palco. Óbvio que eu acho que não é esse o único caminho, mas é uma possibilidade de fazer uma provocação, de olhar e falar assim, gente, a gente precisa criar um ambiente, né? As vagas afirmativas, e aí quando a gente fala de diversidade de uma forma geral também, as vagas afirmativas são super importantes, mas se a gente não cria um ambiente de acolhimento e de entendimento dos desafios que essas vagas vão trazer para a organização, a gente vai ficar criando barreiras, criando bolhas e disputas, né? Nessa palestra, eu falei, bom, eu estou falando com homens também, quais são as dificuldades que eles têm? Vocês têm algumas dificuldades? E aí, o que eu mencionei aqui, né, do Paulo Paz, que é o de estudo de masculinidade, eu penso que o homem moderno, até pelo que eu li ali, também tem dores, de cansado do papel do macho alfa e de não poder mostrar vulnerabilidade. Fica pesado também. Então, a gente também falou disso. Porque quando o homem fala assim, realmente, isso dói em mim. De outra forma, ele pode entender coisas que doem em nós. Porque a empatia não é sobre você ter as mesmas experiências. Porque vocês viveram coisas que eu não vivi. A empatia é reconhecer no outro sentimentos que eu já tive. De medo, de não inclusão, de vergonha, de culpa. Quem é que não teve isso, né? E aí a gente consegue conversar, se for por aí. Então... Tem um grande amigo, o Daniel Costa, que fala que e isso mudou muito a minha percepção de muitas coisas, né? Do tal do mimimi. Uma vez sentido, o verdadeiro é. Então, uma vez... E normalizar e naturalizar isso. Se a pessoa sente, é verdadeiro. Por mais que você não concorde. Né? Você pode não concordar, mas a pessoa está sentindo, não é o seu lugar e tal. Puxa, ela está sentindo, é verdadeiro. Será que a gente consegue mudar a percepção ou ajustar a percepção nossa e talvez da própria pessoa de melhorar esse sentimento? Porque assim, vamos dizer que fala assim, Patrícia, eu tô triste hoje. Aí eu falo, mas não pode, não é possível. Sua vida é tão bela. Como é que eu vou falar sobre o que você sente? Sentimento é legítimo. Tá? E tá, aquela história, eu não devia estar sentindo, eu não queria estar sentindo, já tá lá. Né? O sentimento é verdadeiro, ponto. E o sentimento vem a partir de necessidades que a gente tem, né? Que temos todas as mesmas. As histórias são diferentes, mas as necessidades e as dores são as mesmas. Nós estamos afunilando, caminhando para o final, mas eu preciso que você traga o assunto sobre autoexigência e autocompaixão nesse universo feminino. Tá bom. A gente tá sempre se cobrando, né? Mesmo que de fora não tenha alguém cobrando a gente tá lá se cobrando. E a gente tá se cobrando e a gente é muito exigente porque se alguma coisa não funciona como eu tô esperando, isso é um sinal da minha falta de valor. Então eu preciso que as coisas deem certo. Olha lá, autoexigência. Né? E o autojulgamento é uma das dores mais doídas que a gente tem, né? Essa coisa a gente de papel de crítico de nós mesmos. E quando a gente está em autojulgamento, em autoexigência, a gente entra em 4 modos de performar. O modo alta performance, que eu não posso errar, eu não posso parar, eu não peço ajuda. Eu estou sempre preocupada em ter avaliação externa. Então, e eu tô fazendo, porque se eu parar, eu não tenho valor. Temos o modo baixa performance, que assim... eu não arrisco a fazer... Eu tenho preocupação com a validação externa, então eu não arrisco a fazer nada em que eu não possa ser aceita. Eu me apequeno, eu adio projetos, tá? E eu mantenho as pessoas à distância, porque eu não quero que elas me vejam como eu sou. Tem o modo super sim, que assim, eu quero que as pessoas gostem de mim. Então eu agrado as pessoas, eu faço as coisas para elas, e eu tenho o maior orgulho de dizer que eu não sou egoísta. Eu não sou egoísta, gente. E eu sublimo as minhas necessidades, os meus desejos, porque se eu disser não para a pessoa, o que elas vão pensar de mim? E tem um modo cansada de performar. Eu tô exausta de ser a líder, a colaboradora, a filha, a mulher, a mãe perfeita. Eu tô cansada de estar sempre correndo atrás de uma meta. Eu tô cansada de
ser gostada só pelo que eu faço e não pelo que eu sou, porque se eu sou gostada apenas pelo que eu faço, eu não posso parar de fazer. Tá Aí a gente vai... escrava, né? Ó, Escrava. os modos de performar, tá? E como é que faz? Agora é a pergunta de $1 milhão de dólares. Nossa, eu queria ter um potinho pra vender, tá? Milionária. Mas temos alguns caminhos. Essa coisa da autoexigência e do autojulgamento vem de histórias que nos contamos sobre quem somos. E quem deveríamos ser, e como deveríamos agir. E se a gente tá nesse processo, a gente não tá 100% presente nem em paz. Porque os diálogos internos são muito duros. Sim. Né? E aí a gente fica... Eu tinha que ter feito, eu deveria fazer, eu tenho que fazer. Tem o quê, né? Eu tenho que é extremamente violento. Até porque a gente acha, Igor, que a raiva, a vergonha, a culpa são motores de mudança. Eu tenho que fazer, então agora vai. Só que é muito mais espasmo do que mudança. Uhum. E mudança vem da autocompaixão. Em 2020, eu fiz um curso, uma imersão, que o nome não era sobre autocompaixão, mas era de autocompaixão, com uma treinadora israelense de comunicação não violenta. Eu estava exausta da autocobrança, do meu autojulgamento, minha autoexigência, que eu posso ser terrível comigo. E eu achava que autocompaixão era uma palavra bonita, mas subjetiva, a piedade. E eu descobri que autocompaixão é algo tangível. Uhum. É a bondade que você tem com você mesma. E bondade é um componente ativo. Mas o que você faria por uma amiga que você ama? O modo bondoso que você olharia? E que a gente não faz com a gente, que a gente acha que é pena. Uhum. Autocompaixão tem ações possíveis para a gente cuidar desse diálogo interno aqui, que reverbera em todas as dificuldades que a gente tem fora, reverberam aqui dentro. De libertação. Olha só, né? que maravilha, hein? O tempo tá acabando e agora a gente vai ter que fazer momento T&D, momento toma e devolve. Não foi ensaiado, não tá no roteiro, não tá na cola. Vamos jogar e você vai responder. Tá bom. Curto, direto, breve, cirúrgica, certeira, sem ser grossa, por favor. Vamos lá. Momento- Assertiva, 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 sem ser autêntica. grossa, é isso. Momento toma e devolve. Vai lá, Igor. Esse aqui é bom, hein? Ficou pra mim, mas assim, eu ouvi muito. Isso é coisa de mulherzinha. Né? Os homens escutam muito isso, né? E acho que isso cria um pouco desse antagonismo, né? Tá. Como a gente lida com isso? É. Coisa de mulher. Coisa de mulherzinha. Ah, Coisa tá de vendo? Mulherzinha chorando. mulherzinha. A gente pode devolver. Por que você tá me dizendo isso? Por que você acha isso? Deixa eu descobrir de onde vem. Porque você fica assim, por que você tá falando que você é preconceituoso? Ninguém se escuta mais. Lascou. Assim, de onde vem isso? Perfeito. Mulher que fala palavrão. Eu não vou falar aqui que a pessoa aqui vai aparecer do cara. Pode. Mas tô nessa cota aí. Tá bom, ok. É autêntico, né? Tá bom. Beleza natural e síndrome da impostora. Oh, meu Deus do Meu céu. Deus do céu, Meu tá Deus de- do quer céu. pular, quer Beleza passar natural. Síndrome da impostora, a gente vai lidando com isso. Beleza natural. Precisamos cuidar do gap de imagem, né? Daquela questão da autoimagem. Uhum. Mas um filtrinho, será que tem problema? Pode usar um filtrinho. Uma coisinha, E né? vou dar até uma dica de filme. A Substância, vale assistir muito. Fala muito sobre essa briga pela beleza, de estar sempre bem. Acho que vale. O que não é óbvio sobre a Patrícia? Além do palavrão. Essa pergunta você me fez quando a gente falou no CBTD, Uhum. né? E eu imaginei Tem que ela ser pudesse outra vir de coisa. novo. Tem que ser outra Aí, coisa. mas sabe que aí eu perguntei para 2 pessoas. É. Porque eu falei, de repente tem alguma coisa que não é óbvia e que eu não sei. Elas responderam a mesma coisa que eu falei. Eu gosto de samba, Aham. eu sambo no pé, eu danço gafieira. Delícia. E as pessoas às vezes assim, nossa, você é toda séria? Eu falei, gente. O samba também é muito É o lado sério. B, é o lado B. Maravilha. Como é que as pessoas Muito te encontram? Site. Tá bom. www.patriciacapeluto.com.br, Instagram Patrícia_Capeluto, aí tem todos os meus contatos, fácil de achar, LinkedIn também, só jogar Patrícia Capeluto que
que me encontram lá e tem toda a apresentação do meu trabalho. Muito obrigada por ter vindo como CEO da Nubank, que ela veio ali já representando, Olá. fez. Pode patrocinar a Patrícia Capeluto também, tá? E vai brilhar. Chama ela para dar palestra aí, para falar com as mulheres também e com os homens desse lugar de verdade, que eles precisam ser aliados. Isso. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Adorei a Paty. conversa, Sensacional gente. nosso papo e levar essas reflexões para o nosso pessoal de T&D é super importante para a gente poder propagar e expandir ainda mais esse movimento. Muito Porque a primeira coisa é a consciência. A gente falar sobre o que realmente nunca parei para pensar, Isso. não sabia. E que aí isso estimula o aprofundamento, né? Perfeito. Muito bom. Valeu, Igor, gente. como é que a gente vai sair daqui? Como é que você sai daqui? Você que escutou tanta coisa. Eu saí mais que mulherzinha. você saiu mais mulherzinha? Gosto disso. A gente precisa de aliados como você. E de forma autêntica, né? Acho que essa autenticidade do equilíbrio das energias, eu acho que é fundamental, justamente para a gente conseguir transitar e incorporar e trazer essa inovação que a gente tanto precisa, né? Ouvindo pontos de vistas diferentes e complementares, a gente vai longe. Isso. Excelente. E você, vai sair mais mulherzinha daqui? Então põe o hashtag aí, hashtag mulherzinha curte, comenta, compartilha esse conteúdo para que a gente espalhe essa sororidade, que seja uma conversa para todo mundo, porque daí vai chegar um dia que a gente não vai mais precisar falar disso, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.